A apresentação da gente é bem rápida, assim, mesmo assim, do meu tamanho, bem pequenininho, igual meu nome, Enio Carvalho. E a gente vai procurar, em rápidas palavras, discernir sobre programação neurolinguística, PNL. A programação neurolinguística no dia a dia e cada um de nós. Como é que essa coisa pode funcionar no nosso dia a dia? Então, a gente tem um nome meio totalmente diferente sobre. Primeiro, a palavra neurolinguística a gente já ouviu em algum lugar. PNL, então, atrapalhou tudo. Programação neurolinguística no dia a dia. Programação neurolinguística, o que a gente pode interpretar? Programação neurolinguística é a capacidade que a gente tem de alterar os fatos no passado e criar cenas no futuro. Bom, o fato em si não tem como a gente alterar. O que tem a maneira da gente alterar é aquilo que a gente interpreta do fato. Muitas vezes nós temos uma interpretação maravilhosa de coisas que aconteceram. Nossos filhos, primeiro filho, primeiro passo dele, o sorriso, a primeira compra que a gente fez, ou eu, no meu caso, o que eu tenho de lembrança é que eu sou oriundo de São Paulo, capital, e a primeira vez lá havia um ônibus pequenininho, chamado micro-ônibus. Eu, pequenininho, consegui colocar a mão, que era meu sonho, no balaústre do ônibus. Então, é, o que a gente tem? Alterar esse fato? Não. A representação que esse fato tem para a gente. Isso tem o lado bom. E tem o outro lado que a gente pode reorganizar. Então, qual que é a lógica da PNL? Né? Qual que é a lógica da programação neurolinguística? Cérebro e corpo são um sistema só, isto é, muitas vezes a gente fala com o nosso corpo e o nosso cérebro ele diz o que o nosso corpo está falando. E o que é que tem uma mensagem mais efetiva? É a mensagem do corpo. E a gente vai descobrir isso um pouquinho mais à frente. O mapa não é o território. Então, como nós falamos a respeito de fatos, os fatos eles não são mutáveis. O que a gente muda é a representação do fato. Então, nós temos algumas premissas em relação a discussões sobre certos temas, e esses temas eles são considerados verdadeiros pela pessoa que está falando. E pode não ser necessariamente entendido pela pessoa que está escutando. Isso na comunicação é importantíssimo. Nós não precisamos exagerar sobre os 3 pontos que mais causam discussões, que são assuntos relativos à religião, assuntos relativos a esporte e assuntos relativos à política. Por quê? Porque os fatos eles são discutidos através do chapéu da emoção. Uma outra lógica que tem a PNL é uma assertiva. Nós não podemos não nos comunicar. A gente calado num determinado lugar, a gente já causa a possibilidade de uma interpretação. Então, imagine que agora, aqui no salão, entre uma pessoa com um cap vermelho e uma farda marrom. Imediatamente, baseado naquela nossa legenda, aquela pessoa é um bombeiro. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, e ele não falou absolutamente nada. Então, não podemos não nos comunicar.
A outra é a experiência, a forma, a estrutura do ser. Então, quem nós somos? Nós somos os produtos das nossas escolhas lá atrás. É isso que nos faz viver aqui no presente. O que é o presente? É o fruto das nossas escolhas. Todo comportamento tem uma intenção positiva, é outro axioma que a gente tem. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente tem como base algo que seja melhor, que dê satisfação, tanto a nós mesmos quanto às outras pessoas que recebam esse recado. Uma ação repetida conduz sempre ao mesmo resultado. Então, essa assertiva é algo que nós podemos colocar como criação de hábitos. Toda ação é precedida de um pensamento. Tudo aquilo que a gente faz baseado num pensamento. Albert Einstein, ele tinha a premissa de que todo pensamento precede uma ideia, e todas as ideias nunca mais deixarão que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa quantidade de informações seja igual à anterior, antes desse pensamento. As pessoas sempre fazem a melhor escolha e o responsável pela comunicação é o emissor. Como assim? Emissor. Muitas vezes a gente fala assim, tal pessoa não está entendendo o que eu estou falando. É porque nós estamos usando uma linguagem diferente daquela que ela entende. Basicamente, nós nos comunicamos, entramos em contato com as outras pessoas através dos nossos 5 sentidos. E isso, muitas vezes, a gente deixa de levar em consideração quando conversamos com as outras pessoas. Muito bem. Programação neurolinguística, o que é? Programação. Então, programação é como é que a gente tem como organização todas as ideias, tudo aquilo que a gente aprende. Nós viemos de uma família. Nesta família, nós aprendemos aquilo que estava na nossa tribo, seja ela irmãos, seja ela os parentes nossos, seja a nossa cultura familiar, a nossa cultura religiosa. Essa é a formação daquilo que nós temos como verdade. Isso faz com que, através do nosso comportamento, nós entremos naquilo que a nossa cabeça funciona. Então, como é que a nossa cabeça vai processar essa programação, essas verdades, essas crenças? Nós temos verdades que, com o decorrer do tempo, vai mudando. Nós, a humanidade tenra, antes dos 10 anos, tínhamos como verdade absoluta que qualquer frase dita pelo nosso pai era absoluta. E ele falava para a gente, muitas vezes, a respeito de Papai Noel, a respeito de Coelhinho da Páscoa, e aquilo para nós era verdade. À medida que o tempo foi passando, a credibilidade de muitas verdades, ela começou a ser corroída. Então, o que aconteceu? A nossa maneira de pensar, a nossa neurologia, baseado nas reprogramações que a vida nos oferece, faz com que o nosso processamento dos acontecimentos sejam reorganizados. E aí, nós passamos para a linguística, que é a maneira como a gente usa a linguagem. E a linguagem, tanto é ela falada, quanto é ela intrínseca com os nossos pensamentos. Então,
A PNL, a programação neurolinguística, ela envolve, então, as nossas crenças, envolve como é que a gente processa as nossas verdades e como é que nós nos comunicamos com o mundo através das nossas verdades. Então, programação neurolinguística é o intrínseco disso, é a maneira com a qual a gente consegue ter resultados de nossa comunicação. A simplicidade das coisas trazem resultados, é que a gente passa por cima disso. Nada disso é novo. A vovó já ensinava isso para a gente. Então, nada disso é novo. Por exemplo, se você olhar os grandes magazines, o que acontece quando fica aquele saque, sistema de atendimento ao cliente? Normalmente fica um balcãozinho e uma pessoa de idade, de cabelo branco, que recebe o queixoso. O que aquela pessoa aprende a fazer? A conversar, esvazia. Aí, depois que ela esvazia, pede para olhar alguma coisa lá em cima. No final das contas, aquela pessoa que está ali, que iria, estava toda brava, tal, inclusive oferece um bombom, um abraço para a pessoa que estava ali. Eu acho que isso é aquilo que se faz com um maior refinamento. O que é uma boa comunicação? Falar e ser entendido. Só.